Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Conheça Mais, esse programa de parceria da XP com a Infomoney. Lembrando que esse programa a gente tenta sempre trazer aqui um especialista de mercado para poder falar sobre o cenário e na sequência apresentar uma alternativa de investimento. Hoje a gente conta com a presença do Rodrigo Donato, que é sócio fundador da Quiros. Rodrigo, obrigado pela sua presença. Campeiro, obrigado pelo convite. Queria te agradecer também em nome da Quiros a XP pela oportunidade, pela parceria, por todo o incentivo que vocês têm dado para a gente. Bacana, bacana. Parceria é fundamental. Bom, queria pedir então, Rodrigo, primeiro para você apresentar um pouquinho do seu histórico, da casa que você trabalha, que você participou aí desde o início. Então, se puder apresentar para a gente um pouquinho mais no detalhe. Então, a Quiros nasceu da união de 3 profissionais que ingressaram no mercado financeiro entre 1993 e 1994. E a gente teve parte da nossa vida profissional juntos. E no final de 2010, já com alguma experiência, a gente resolveu concretizar um projeto que era a criação de uma asset independente. Desde o início, a Quiros já nasceu com uma proposta empresarial de partnership que pudesse conjugar a nossa experiência com o vigor, com o trabalho, com a força dos mais jovens, né? Então, assim, hoje, além dos 3 sócios fundadores, a gente tem mais 9 sócios executivos. E com orgulho posso dizer que 5 deles ingressaram na empresa no primeiro ano. Na época nem todos eram sócios ou eram sócios pequenos e aí foram conquistando a sociedade e crescendo dentro da empresa. É claro que sempre tem uma rotatividade, como qualquer outra empresa, mas a gente tem orgulho de ter sido capaz de alinhar os interesses dos sócios com também a formação de profissionais, que é uma coisa que eu acho que é muito importante. Vocês estão trabalhando há bastante tempo juntos. Quantas pessoas são na Quiros? Hoje a gente está com 14 pessoas, ou seja, 12 sócios executivos. Assim, você vê que tem bastante mesmo a coisa do você estar alinhando na estrutura de partnership, botando todo mundo comprometido. Assim, os sócios têm uma parte do patrimônio representativo nos fundos da empresa, que também é um alinhamento do sócio com o cotista. A gente acha isso bem importante. A gente, enquanto plataforma, vê isso com excelentes olhos, não é nem com bons olhos, é com excelentes olhos, porque esse alinhamento é fundamental, porque a gente sabe que na hora de tomar a decisão isso daí faz diferença. Bom, aproveitando então, o que você está vendo de mercado, o que a Quiros como um todo está entendendo do momento? Eu sei que é meio consenso que o momento é ruim, mas tem opções no mercado, tem alternativa, como é que vocês estão enxergando? Então, tem 2 pontos, né, Campelo, que eu acho que são importantes. Assim, o gestor é sempre importante que o gestor, para conseguir gerar um alfa, um ganho para o cliente, ele pensar um pouco fora da caixinha, né, pensar um pouco fora do senso comum. E assim, eu te diria que a gente fez um esforço muito grande para não estar tão pessimista no Brasil, mas efetivamente é difícil, né? Assim, todos os indicadores, inflação, assim, os fundamentos são muito ruins. Não dá para não ter um discurso bastante pessimista com o Brasil, né? O pior triênio da história, a inflação voltando a ter 2 dígitos, assim, perdas de credibilidade do Banco Central, desancoragem de expectativas de inflação longas, né, assim, coisas assim que realmente dão um certo pessimismo, né? Uma situação política muito problemática, né? Onde você tem um embate ali executivo e legislativo que tornam o Brasil hoje, diria assim, fazendo uma analogia, um barco à deriva e se afastando do oceano. E para somar isso tudo com um mundo que é muito pouco favorável ao Brasil hoje, né? Tudo que a gente viveu do boom de commodities, né, das altas de commodities há 10 anos atrás, a gente está vivendo justamente o contrário agora. Então é um mundo muito pior para financiar o Brasil do que era há um tempo atrás. Perfeito. Deu até uma sensação ruim a deriva, porque quando se falasse em sentido oposto, pelo menos você sabe para onde está indo. Agora a deriva realmente é complicada. É verdade, sim, que tanto a equipe quanto a presidente não tem dado sinais de que entende o que deve ser feito. Acho que pior ainda, acho que mesmo que se amanhã eles acordassem assim, sabendo, realizando quais são as medidas que deveriam ter sido colocadas e não foram até hoje, eu acho que eles não têm mais força política para tal. Os choques negativos são claros, né? Você já tem um nível de endividamento muito alto no país, né? E crescente, você deve estar indo aí para perto de 80 e poucos % de dívida PIB no ano de 2018, e com choques talvez piores, assim, necessidade de financiamento de Petrobras, necessidade de financiamento de injeção talvez em algum banco público, né? Estados e municípios com situações bem precárias, né? O Rio de Janeiro, infelizmente, o nosso estado é um desses, né? Fundo de pensão também com problemas atuariais sérios.
Então, assim, o que a gente vê de expectativa mais positiva, na verdade, nem expectativa, mas como uma saída positiva, seria uma alternância de poder. Tá? Impeachment e... É um impeachment ou realmente uma nova eleição. Daqui a 3 anos, o problema é que 3 anos é muito longe, né? As coisas piorariam muito até lá. Com relação ao impeachment, acho que a probabilidade era muito baixa até pouquíssimo tempo atrás. Agora, realmente, essas novas evidências da Polícia Federal atrelando e vendo financiamento, assim, na verdade, o uso de máquina pública, no caso a Petrobras, para pagamento de marqueteiro durante a campanha é uma coisa muito grave, eu acho. Né? Sem dúvida nenhuma, a probabilidade de impeachment aumentou e eu torço, particularmente, para que a população e a sociedade se manifestem em grau bastante elevado para que a gente consiga aclamar o político, para que a gente chegue a algum lugar. Né? Agora, dia 13, vai ter uma manifestação, né, pelo Brasil todo, e é uma data muito importante. E a gente, como gestor, a gente tem que estar muito focado nisso para ver efetivamente qual a atribuição de probabilidade que a gente vai dar ao fato de ter impeachment ainda esse ano ou não. Antes até de entrar em produto, mas só por curiosidade, claro, já que a gente está nesse gancho, vocês estão montando alguma posição pensando nesse cenário binário, ou impeachment ou não? Na verdade, é o seguinte, o que a polícia trouxe à tona, né, essa mudança do jogo de probabilidade, tornou o cenário binário mais extremo, né? Porque, efetivamente, se o impeachment não vier, pior ainda vai ser qualquer aprovação proposta pelo governo. Que já era difícil, se tornou mais difícil ainda, né? Então, assim, aí o barco vai estar mais à deriva ainda, assim, né? A situação, acho que se reverte de uma forma muito rápida. O que a gente gosta, basicamente, é uma parte de... Tentando voltar um pouco, dando um passo atrás, assim, já há uns 2, 3 anos, a gente já vê na parte dos investidores, e com razão, a questão de tentar proteger parte do seu patrimônio em dólar. A gente concorda com isso, a gente entende que isso ainda é uma verdade, mas é uma verdade que precisa ser ativa. Por quê? Porque, mal ou bem, houve uma certa resposta do setor externo brasileiro. Então, você realmente melhorou muito a conta corrente. Tudo bem que porque as importações desabaram e etc., mas a gente está vendo o número de conta corrente, déficit de conta corrente esse ano gerando entre 1 e 1,5, que parece que é plenamente financiável pelo FDI, pelo investimento direto, né? Pode ser muita coisa ligada à renda fixa, algumas coisas de empréstimos intercompanhias que também tem um caráter de renda fixa, mas o que interessa é que ele é financiável. Então, assim, hoje diria assim que não é tão claro você ter uma posição agressiva em dólar como era 1 ano e meio, 1 ano atrás. E aí tem aquela dicotomia, né? O dólar é o que paga mal, né, com fundamento bom, e o real é o que paga bem, com fundamento ruim, né? Essa é a grande verdade. Então a gente tenta ser ativo, tá, na posição de dólar. A gente sempre tá alocando uma posição comprada, nunca vendida. Hoje a gente está um pouquinho menor por conta dessas questões de impeachment, a gente quer ver um pouco a manifestação, esse tipo de coisa. Então, na parte de dólar, a gente acha que é um portfólio que ainda faz sentido, mas ele tem que ser ativo. Do outro lado, que eu acho que é importante também trazer para o investidor, é a parte do também olhar um portfólio como proteção de inflação. Tá? Aí você tem algumas coisas. Primeiro que a gente descobriu em 2015 que a inflação no Brasil é mais forte do que se imaginava. Tudo bem que você tinha muitos preços represados no período pré-eleitoral, que são os preços administrados, que foram soltos e realmente puxaram a inflação para cima, mas mesmo quando você olha e analisa os preços dos livres, realmente a inflação foi bem forte. Isso, se você, ainda mais quando você bota num contexto, foi o pior triênio da história do Brasil. Então, talvez a economia seja mais oligopolizada do que se imaginava, né? Assim, um movimento que não faz nem sentido, né? Com certeza, né? Então, assim, o setor de alimentos, o setor de bebidas, alguns setores bancários sejam mais oligopolizados do que se imaginava, e isso, sem dúvida nenhuma, gera capacidade dos agentes a estarem repassando preço. Outra coisa que é importante na parte de inflação é que houve uma mudança na postura do Banco Central. O Banco Central realmente se mostrou mais baixista agora, e a gente na Quiros acredita que, mesmo antes da inflação convergir para baixo do teto da meta, ele já teria uma conduta já de começar a cortar juros. Então, se você, assim, só para te dar uns parâmetros, se a gente olhar para uma inflação esperada modal para 2016 de 8, 8,5, a gente acha que se a inflação já começar a apontar para os 7, ele já está numa política de corte de juros. Tá? E se o contrário acontecer, se a inflação
surpreender para cima. As subidas, se existirem, são pontuais. Tá? Então, assim, você tem menos espaço aí para assim, o Banco Central mais baixista, e isso vai com certeza alimentar uma inflação maior. E aí, só para finalizar, é uma coisa que é importante também, como a gente estava citando, a questão da dívida PIB. Assim, hoje o Brasil ele está numa sinuca que ele não consegue ser ativo, usar a política monetária ativa de juros reais. Assim, se você der um choque de juros, sem um executivo, sem um governo que tenha austeridade, que tenha confiança dos investidores, muito provavelmente isso vai ter um efeito negativo. Então, o governo não pode usar isso. Então, a gente vê uma inflação mais forte para os anos para frente, e acho que faz sentido para o investidor estar, sim, preocupado em proteger seu portfólio com relação a isso. E aí, já nesse mesmo assunto, que falou já de moeda e de proteção, o que você vê de investimento offshore, fora daqui? Ou seja, às vezes não só de oportunidade de investimento, mas também o efeito do que tem de movimento nas economias lá fora, para com os movimentos aqui de dentro. O que você está vendo? Essa pergunta é super interessante, Campelo. Na verdade, quando a gente criou a Quiros, a gente já tinha esse viés de também estar fazendo alguns investimentos lá fora. A gente tem uma estrutura junto com o nosso administrador que nos permite estar fazendo investimentos em vários lugares do mundo. Eu te diria, se comparar com alguém que está numa praça tipo Nova York ou Londres, a diferença é muito pouca do que a gente consegue acessar, do que eles acessam, né? Até porque o fundo é uma estrutura lá fora. E a gente está muito feliz porque a gente veio conseguindo agregar ganhos nesses ativos. A gente realmente tem aumentado um pouco as nossas exposições, um pouco os nossos investimentos, até o número de cases que a gente tem lá fora. Tá? Até porque, assim, a grande verdade é que para o gestor é sempre melhor um ambiente econômico mais aberto, né? Onde ele possa estar fazendo as projeções econômicas, possa estar valorando os ativos, valorando empresas, esse tipo de coisa. Quanto mais contaminado seja pelo político, por intervenções de governo, etc., pior é para o gestor. Entendeu? Então, como isso tem acontecido no Brasil, assim, o ambiente de negócio no Brasil piorou, né? A gente efetivamente tem olhado um pouco mais para fora como oportunidade de estar gerando ganhos para os clientes, e isso tem dado algum resultado. Então, hoje, por exemplo, a gente já tem uma participação em moedas relevante, a gente está conseguindo ganhar dinheiro fora o real, ou seja, operando outras moedas entre si. Isso é peso mexicano, franco, euro franco, quer dizer, o euro na Europa, o franco suíço, algumas moedas asiáticas, que realmente nos dá um certo conforto. A gente também está podendo usar esses instrumentos para gerar ganho para os cotistas. Perfeito. E com relação à China, o que você tem visto de efeito de China aqui dentro? Acho que esse justamente, você foi direto no ponto de preocupação da gente no momento. Sim, existem algumas teses, né, que é a terceira onda do castelo de cartas que vem caindo, que os Estados Unidos foi em 2008, a Europa 2011, agora finalmente chegou na Ásia. E a Europa continua caindo, não? Porque os Estados Unidos pelo menos já melhorou. Mas... os Estados Unidos melhorou em termos de atividade, é verdade. A Europa está sofrendo em termos de atividade, em termos de expectativa de inflação, mas a crise do bloco, a união do bloco, assim, foi realmente afastada. Acho que hoje a Europa ela sente muitos efeitos de uma contaminação asiática ainda. Teve um pouco da parte, sem dúvida nenhuma, do petróleo, que tem muitos bancos que são expostos ao setor de energia lá, mas hoje o desaquecimento tem muito um contágio asiático para a Europa. E para a China, na verdade, assim, sendo bem sincero, acho que poucas pessoas entendem o que é a China. Eu conversava com um amigo que mora na Ásia, ele sempre me disse: Rodrigo, assim, o mais engraçado de China é se você apresentar os dados iguais para duas pessoas diferentes, eles vão te dar duas teses distintas. Assim, as pessoas não divergem dos dados, eles divergem das teses. Assim, é muito engraçado isso. E, no fundo, é uma grande verdade. E o que aconteceu, e que é um pouco alarmante, é que, ao contrário dos Estados Unidos, ao contrário da Europa, desde a crise de 2008, a China vem aumentando a sua alavancagem, principalmente no setor privado. Tá? Quando veio a crise de 2008, o setor privado veio se desalavancando em cima do governo. Assim, você vê que o balanço dos bancos centrais tem aumentado para proporcionar isso para o setor privado, empresas e etc. O mesmo aconteceu em Europa e o contrário aconteceu na China. E é nesse processo que o governo chinês, na verdade, são dois processos, né? O primeiro é um pouco de mudar o modelo econômico, se basear menos no setor externo e mais no setor doméstico. Claramente, esse modelo está mostrando sinais de esgotamento.
Tudo bem que hoje o setor de serviços já cresce mais o setor industrial, mas mesmo assim essa diferença ainda é muito concentrada no setor financeiro, onde tem muita parte de crédito e esse tipo de movimentos financeiros. O outro ponto é o seguinte, o governo vem tentando fazer a liberalização cambial. Na verdade, assim, tentar tornar um pouco mais o mercado aberto, melhorar um pouco as condições dos mercados financeiros. Então, por exemplo, você passou a negociar o yuan em outras praças, o yuan passou a ser uma moeda de reserva na cesta do FMI, esse tipo de coisa. E atualmente isso tem criado algum mecanismo de saída de reservas pesadas na China. Pode ser de excesso de investimentos no passado, pode ser de própria população que está conseguindo sair ou de empresas que estão conseguindo sair. A verdade é que os valores das saídas da China hoje em dia são expressivos. Tudo bem que nós estamos falando de reservas altíssimas, mas mesmo assim na margem é a primeira vez que a gente vê um sangramento tão grande. Tá? O governo é bem consciente em saber que uma desvalorização acentuada não geraria ganhos eficientes, porque acabaria gerando uma desvalorização em cadeia dos seus parceiros, o que faria com que a sua desvalorização real fosse muito baixa. Então ele está tentando suavizar esse movimento. De qualquer forma, ele não está conseguindo. Então, assim, a gente é preocupado com isso, porque efetivamente a gente hoje vê uma sangria, então a gente prefere ter um portfólio mais pessimista em termos de investimento externo no que concerne à Ásia. A gente tem posições vendidas na moeda coreana, o won. A gente também gosta e já teve e pode voltar a ter posições vendidas na moeda de Singapura, porque mal ou bem ele representa bem um basket da região, inclusive do yuan, tá, chinês. Moedas que dependem, economias que dependem bastante ali de China, enfim, isso, no contorno shortear todo mundo. Isso. Uma coisa interessante que eu acho que vale a pena a gente citar para o investidor da XP é o seguinte, assim, dando duas manchetes assim, um pouco exageradas, mas só para ver como a gente reagiria. Você pega uma manchete que amanhã a China fecha a conta de capital. É uma manchete, teoricamente, é uma manchete ruim em termos econômicos, né? Qualquer professor de economia vai criticar, vai falar que isso tem efeitos danosos para a economia, etc. A gente daquilo vê isso como algo que conseguiria estancar o problema de curto prazo. Você realmente consegue ali estancar a sangria naquele momento e provavelmente a gente reagiria de uma forma otimista para o nosso portfólio. De outra forma, uma manchete do tipo, a China aumentando a liquidez para tentar incentivar a economia, para tentar reativar a economia de alguma forma, etc, etc e tal, a gente já leria de uma forma negativa, porque assim, o que a gente vê hoje é que essa sangria existe, qualquer injeção nova de liquidez aumenta mais essa sangria, seria mais pressão cambial, mais necessidade de intervenção e mais geração de aversão a risco. Então, assim, a gente vê com muita preocupação hoje a situação chinesa. Perfeito. Acho que, bom, passando pelos principais pontos aí de cenário, como é que funciona, pedir para você explicar um pouquinho a sua política de investimento, dado isso tudo que vocês estão vendo, enfim, já que vocês têm até time de research e tudo mais estrategicamente posicionados, como é que vocês estão atuando, qual é a forma de investimento de vocês? Assim, a gente tem uma atuação muito parecida com o que a gente sempre teve, a gente sempre foi muito focado em pesquisa, a gente gosta muito de começar um debate sem vieses. Então a equipe de pesquisa mostra para a gente o que está acontecendo em termos de inflação, atividade, contas externas de países, mundo, etc., de grandes blocos. E dali a gente vem para um debate assim, muito puro, intelectualmente. A gente na Quiros tem um conceito de que não tem uma verdade de e nem ninguém é chefe da verdade. A gente sempre gosta de ter uma troca entre as pessoas. Então a gente entende que pessoas, não exageradamente o número de pessoas. Então a gente tem um número ótimo de pessoas que quando estão assim, intelectualmente querendo trocar, querendo fazer essa troca de opiniões, ela é mais rica do que pessoas pensando individualmente, né? Ou seja, no caso, o número de pessoas soma mais do que o número em si, né? Assim, é maior, porque imagina se alguém vem com uma ideia e outro cara fala, mas por que a gente não vê isso? E aí um outro gestor fala, então se a gente for pensar assim, talvez o melhor instrumento seja aquele, e a gente sai com um todo muito melhor, porque a gente vai para esse debate.
E foi verdade na história da Quiros, continua sendo, assim, um processo de muita ênfase em pesquisa. Então a gente tem os cenários econômicos, dos cenários econômicos a gente olha os impactos nos ativos, e dos impactos nos ativos a gente tenta compor o melhor portfólio possível. Perfeito. E a gente está falando de fundos multimercado que têm atuação nos campos tanto de renda fixa, quanto de renda variável, quanto de moedas, que você já até citou bastante. Perfeito. Como acredito que seja um dos grandes responsáveis aí pelo PNL do fundo nos últimos tempos, né? Acredito que de quase todos os multimercados. De renda variável, o que vocês fazem stock picking, vocês fazem análise fundamentalista, o que vocês estão olhando? Local, que eu digo. Tá, na verdade, a nossa análise de renda variável hoje, ela é muito mais em função de nos alimentar na visão macro do que efetivamente fazer o stock picking, de valorar ações em si. Então, quando a gente olha para o Itaú, quando a gente olha para o Bradesco, a gente está mais preocupado na inadimplência, na aceleração da carteira de crédito ou não, como sinais econômicos. Da mesma forma, quando a gente olha para uma Vale, a gente está preocupado na demanda de minério mais do que na valoração da empresa em si. E o mesmo vale para as varejistas, esse tipo de coisa. Em termos de renda variável, é engraçado falar, porque mesmo a gente estando em Brasil, a gente acaba tendo uma atribuição melhor de performance em ativos nas bolsas externas do que na própria bolsa brasileira. Tem um mix da conjunção, eu acho. Assim, o ambiente de Brasil ficou pior, já no final do governo Lula, mas nos 2 mandatos da presidenta Dilma. E além disso, assim, acho que em termos mais recentes, uma grande força, uma fome arrecadatória do governo impressionante. Então, assim, é sempre doloroso você olhar para um determinado negócio, um determinado business, ver que a empresa está conseguindo entregar resultados para os seus acionistas, e você vê por trás uma tentativa do governo talvez estar taxando aquilo com mais propriedade. Por exemplo, a gente pode citar aqui um papel que seria uma ótima proteção contra a inflação, que a gente estava falando há pouquíssimo tempo atrás, que são os Cielos, né, que é aquela maquininha do cartão de crédito, que teoricamente o repasse é imediato, e é um setor que está querendo ser claramente tributado pelo governo, então a empresa não está conseguindo refletir esse potencial de ganho que ela tem. Então, assim, hoje a gente olha assim, um pouco mais de cautela para o mercado acionário brasileiro. Acho que não só a gente, acho que várias pessoas sofreram por isso, acho que diversas assets mais especializados no mercado de renda variável tiveram também resgates e patrimônios, tiveram resgates expressivos, hoje contam com patrimônios bem inferiores do que tinham há algum tempo atrás. Então, assim, a renda variável para a gente hoje infelizmente, ainda pouco representativo. Perfeito. O que não quer dizer que vai mudar, tá? Acho que essa é a beleza do multimercado, é poder atuar com flexibilidade. E a gente gosta. Que bom. Tem alguns setores, alguns plays externos que a gente acha bem interessantes, que geraram algum alfa para os cotistas, é bem legal. Legal. E só para falar do último segmento, e aí depois, se puder detalhar cada um dos fundos que você tem, o Max, o Hedge, enfim, que vocês atuam na parte de renda fixa? Você tem alguma expectativa? Você já até falou de movimento na taxa de juros, principalmente agora com o Nelson Barbosa já sinalizando que ele tem interesse em o fechamento de curva. O que vocês olham para juros? Então, assim, a parte de renda fixa é uma parte bem representativa na geração de ganhos da Quiros, principalmente nos primeiros anos da Quiros. A gente olha com bastante cuidado. A gente tem previsões internas de inflação, de atividade, assim, que realmente ajudam bastante a gente. É claro que no ambiente em que o Banco Central reage mais ao político do que ao econômico, se torna um pouco pior, mas, assim, sem dúvida nenhuma, é um play que a gente está bem de olho. A Quiros, na verdade, desde da sua fundação, ela preferiu se isentar da participação de crédito privado. Tá? Então, a gente realmente não atua nesse setor, a gente faz a nossa análise macroeconômica, faz as nossas posições, e o lastro é títulos públicos, assim, a parte de crédito está ausente da estratégia da Quiros. Olhando assim um pouco mais para frente, a gente teve posições aplicadas curtas no DI há um pouco tempo atrás, a gente deu uma zerada agora recentemente, mas a gente tem um pouco esse viés, a gente acha que o Banco Central realmente é baixista. Acho que a gente tem que estar monitorando a inflação de perto para ver se ela efetivamente vai ter ou não esse espaço para estar aplicando, mas em termos de renda fixa a gente prefere mesmo os títulos atrelados à inflação. A gente gosta das Bs ali no universo de 2020, 2021. As mais curtas? Não tão curtas, mas também não longas. Não B50. Não, assim,
A B50 tem um problema se você efetivamente chegar num nível de patamar de desconfiança do governo, a capacidade do Brasil de pagar, elas realmente vão dar um certo desconforto, digamos assim. É verdade. Então, assim, a gente gosta, a gente acha que é importante estar carregando, a gente acha que faz sentido uma composição de base com dólar. Obviamente que a gente ativa, a gente sempre está ponderando um pouco o peso de cada um, mas é uma posição que a gente acha que faz sentido. Legal. Então, o papo está gostoso, a gente acabei até passando um pouquinho aqui do tempo. Se puder detalhar os fundos que a gente tem na plataforma, enfim, quais as características de cada um deles? Então, na virada de 2010, a Quiros foi fundado, como eu te falei, no final de 2010, né? Na virada de 2010 para 2011, a Quiros lança o Quiros Hedge, que hoje está com praticamente 5 anos e 2 meses de histórico. É um fundo conservador, tanto que é um fundo que nunca teve nenhuma rentabilidade negativa no mês. Tá? O que é a rentabilidade acumulada dele? Eu acredito que 108%. Eu não fico tão fissurado nesses números assim de curto prazo, mas é algo entre 108% e 110% do CDI. Entregou um Sharpe bem condizente com a sua vol, e ao longo do tempo a gente vem tendo demanda aí dos clientes para abrirmos fundos um pouco mais agressivos. O Max é um exemplo dele, para a gente efetivamente também não só entregar a proteção do patrimônio, mas também conseguir conjugar isso com uma entrega de resultado também expressivo. Eu acho que o que você falou faz todo sentido. A gente, enquanto plataforma de fundos, bate bastante nessa tecla de que olhar para retrovisor, na verdade, faz muito pouco sentido. O que faz muito mais sentido, e por isso que eu te perturbei aqui com tantas perguntas, que a ideia é entender como é que os gestores estão posicionados, como é que está a cabeça da Quiros, para saber como é que vai ser a atuação de vocês daqui para frente. Eu acho que, assim como os principais gestores que tem no país, vocês que estão figurados entre esse seleto grupo, acho que vocês estão com uma cabeça naturalmente pessimista para o Brasil e para o mundo como um todo, mas isso é importante em termos de, na hora de vocês assumirem as posições. O que você tem de destaque de alguma posição, além de moedas que você já colocou, só para a gente poder finalizar? É uma posição interessante que a gente tem, que é uma posição que a gente já carrega, que é um pouco fora do que está no noticiário. É uma posição que a gente já carrega um ano e pouco. É a posição de euro-franco, né? Apesar de ser moedas, como você falou, mas é uma posição que eu acho que é interessante e que espelha bem como a gente opera o mercado externo. Basicamente, você tinha um piso, né, de câmbio fixo, entre a Suíça tinha imposto, ela soltou, isso era 1,20, ela soltou e realmente teve uma apreciação cambial muito grande, isso veio para baixo da paridade, e quando voltou ali na faixa de 1,02, 1,03, a gente já antevendo um problema europeu muito menor, né, a Europa já passando da crise da unidade monetária, a gente fez posições compradas em euro, vendidas em franco suíço, tá? Realmente a moeda é sobrevalorizada excessivamente na Suíça, os números econômicos demonstram isso, a deflação, esse tipo de coisa. Então a gente fez uma posição, a gente ainda tem essa posição, a gente acredita que o câmbio ainda tem que se ajustar, e ele voltando ao patamar que a gente acha que seja o mais condizente com a dinâmica das duas economias, provavelmente a gente zera a posição e a gente talvez nunca mais opere franco suíço de novo. Então aí foi a oportunidade do momento. Isso eu queria trazer, assim, por que operar o setor externo se a gente está no Brasil? Assim, a grande verdade é que se você estiver operando o mesmo ativo o tempo todo, muito provavelmente você não vai estar gerando ganho. Mas quando você alinha experiência com bastante pesquisa, com isenção de opinião, levando todo mundo para o debate, existem determinados momentos em que eu acho que fazem sentido alguns investimentos. Eu e o pessoal da Quiros, óbvio. Então acho que o franco suíço, eu trouxe aqui esse exemplo, que eu acho que é um pouco isso. Legal. Tá? Bacana. Bom, mais uma vez, Donato, obrigado pela presença. Eu que agradeço vocês da XP. Então tá bom. Bom, pessoal, até a próxima. Esse foi o Conheça Mais. Eu sou Felipe Campelo, responsável pela distribuição dos fundos da XP. Esse é Rodrigo Donato, novamente, sócio fundador da Quiros. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente. Obrigado. Obrigado.